Uma ótima noite, meus amigos, e vamos de conto. É uma história muito falada em Borda da Mata, Minas Gerais. Tem vários pontos de ligação, tá? Essa história. E com o passar do tempo, a gente vai vendo que as histórias contadas pelo Brasil e pelo mundo, algumas se repetem. Não no mesmo lugar, da mesma forma, mas coisas semelhantes acontecem, provando que o sobrenatural nada mais é do que uma grande verdade. Uma família que mudou por volta do ano de 1940, 35, para a região de Borda da Mata, Minas Gerais. Um casal, eles logo têm filhos. E segundo a história, os filhos a mais velha era uma menina, não temos como confirmar, mas era o nome parece de Natalina, e um segundo filho que seria um menino. Quando essa menina Natalina faz 8 anos, a casa começa a ter algumas presenças sobrenaturais. Quais eram essas presenças? A roupa no varal, alguém jogava terra. No meio da comida aparecia terra, sujeira. Começaram a ouvir risadas pela casa, barulhos pela casa. E no começo achavam que era uma brincadeira, até a coisa ficar mais séria. Até que um belo dia, essa menina, ela se depara com uma criatura, uma criança de 8 anos. Essa criatura era, segundo os relatos, era da perna para baixo. Era como se fossem umas pernas de bode, vestido de terno, de chifres. E quando a menina gritou, a criatura sumiu. Ela relatou para os pais, mas os pais, por algum motivo deles, incrédulos. Muito bem. Passando alguns dias, as manifestações começaram a ficar piores. Começou gritos, as coisas começaram a desandar, e até que um dia, essa criatura aparece para essa menina e fala estranhamente que o nome dele era Chiquinho. Mas, poxa, por que uma entidade com o nome Chiquinho? Chiquinho, naquela época, era algo muito comum, um nome muito comum. E lá na frente da história, você vai entender por que era comum. Então, passando um tempo, a família viu que essas manifestações, a casa estava num ambiente muito pesado, muitas coisas ruins acontecendo. Eles, no meio de uma noite, o pai dessa menina sai correndo, vai até uma basílica, uma igreja que tinha na região, e chama o padre. O padre vai lá, faz uma sessão. O padre tem documentos comprovados, tá? Tem documentos comprovados dos relatos sobrenaturais. Ele faz algumas orações, benze a casa, e em determinado momento, passou umas 24 horas, a coisa deu uma cessada, mas voltou de novo. Então esse padre se preparou com mais um padre e um outro frei, e levou até autoridades para que isso, ele já sabia que não era normal. Ele vai até essa casa. No momento de eles fazerem um exorcismo nessa casa, que eles começam por volta de 8 da noite, os animais da casa, ou tipo assim, os cães, animais em volta da casa começaram a latir, os bois começaram aqueles berros, e os animais numa agitação muito grande, tá? E do nada essa entidade se manifesta da mesma forma, tá? Da mesma forma.
ela se manifesta de uma forma como a menina descrevia, todos ficaram apavorados e eles tentando exorcizar a criatura. E depois de 4 horas de peleja ali, esse padre conseguiu colocar a criatura, segundo os relatos, para beijar um crucifixo de ferro. Foi aonde que essa entidade, esse demônio, ele disse que ia embora. Porém, ele falou que assim que esse padre morresse, ele voltaria para essa casa. Escuta só a história, você vai entender lá na frente. Hoje nós estamos em 2024, você vai entender o que aconteceu. Isso aí lá para o ano de 1950, por aí. E a situação parou, tá? Eles tiveram uma vida normal. Muito bem. Quando eles estão exorcizando o demônio, ou fazendo as perguntas, o demônio, em qualquer língua que o padre ou o frei perguntava, que eles tinham conhecimento linguístico, por exemplo, em espanhol, ele respondia em espanhol. Perguntava, por exemplo, em italiano, ele respondia, tá? Então eles sabiam que eles não estavam mexendo com qualquer entidade. Mas eles indagaram a criatura. Por que você persegue essa família? E a entidade, o demônio, esse demônio, que é muito falado naquela região ali, responde a seguinte situação. Há 2 histórias, tá, galera? Então, não tem como a gente sincretizar e dizer que essa é certa. Mais uma coisa eu digo, qualquer uma das 2 vai dar uma resposta final. A primeira, naquela época, não todos, mas a maioria de alguns homens, quando casavam, não gostava de ter filhos, porque a mão de obra era mais braçal e precisava de filhos, então não gostava. E sem falar que, muitas vezes, quando um filho saía, ou uma filha, perdão, quando uma filha se casava, ele tinha que dar uma festa, e existia um gasto maior. Ela não produzia igual a um filho. A segunda história é que o pai da moça, o pai dessa criança, ele teria feito um acordo com o diabo, ou com esse demônio, como assim você quiser, dizendo assim, se eu ficar rico, a minha primeira filha eu vou te dar para você. E realmente, ele teve muitas posses, muitas coisas. Tinha umas fotos antigas dessa, era como se fosse uma fazenda, até um local grande. E realmente, ele tinha algumas posses, então ele se tornou uma pessoa assim, bem vista pela sociedade. Mas enfim, o exorcismo foi feito, a entidade sumiu e nunca mais apareceu. Esse padre, ele veio a falecer por volta do ano de 2020, esse padre veio a falecer. Vocês acreditam que nessa casa, ela já tinha sido derrubada e foi feita uma casa nova, de outros proprietários. Começou a acontecer aparições, barulhos, gritos. É como se houvesse gente andando dentro da casa. Se eu não estou enganado, isso aconteceu agora em 2021 a 2024, 2023. Até as autoridades policiais foram chamadas uma certa noite para ir lá, porque eles achavam que eram ladrões, mas não tinha nada dentro de casa. E a casa continua, não a mesma, mas o local continua com um ambiente muito pesado. O que eu trago além disso para vocês? A minha mãe, quando morou em Minas, em outra região de Minas, ela contava uma história, por isso que eu falei lá atrás que, independente da região do Brasil ou do mundo, algumas histórias
elas podem ser muito parecidas, ou mais de um conto, ou realmente o sobrenatural acontece em vários locais que você não tem como explicar. Mamãe conta que existia um relato naquela região, parece que de Aimorés ou ali próximo, que tinha uma moça, uma menina também, que ela, não se sabe por quê, ela é como se ela sumisse e desaparecesse. Alguns falavam que a família dela tinha, como se tivesse rejeitado ela e feito um acordo com uma entidade. E essa menina ficou transformada da noite para o dia. Ela estava conversando com você aqui, quando você piscava os olhos, ela já não estava aqui do seu lado, ela sumia. Alguns relatos antigos contam que ela ia atravessar uma cerca. Quando você via, ela já estava do outro lado da cerca, ela estava aqui com você, daqui a pouco ela estava lá. E uma certa vez, essa menina falou assim que um homem viria buscar ela, um homem com um chapéu muito grande, que apareceu para ela, vestido todo de preto, quando ela fizesse 16 anos. Ah, mas ela fugiu. Não fugiu. Em uma certa noite, ela faleceu. Ela falece. Eles faziam velório antigamente, aquele velório era muito maior. E quando vão enterrar essa moça, segundo a história, segundo os relatos, era de costume, no meu tempo também é de costume, que eu vim da roça, eu lembro disso, eles abrem o caixão antes de enterrar e dentro do caixão tinha só um tronco de bananeira. Ah, eu não acredito. É um direito que cada um tem. O sobrenatural, a pessoa acredita ou não, é livre. Só que eu acredito, porque eu já vi várias coisas. Então, você vê situações diferentes em cidades, até estados diferentes, tá? Em tempos diferentes, mas que prova que o sobrenatural, a gente não pode brincar com ele.